Bom dia, colegas vereadores, colaboradores dessa casa, quem nos acompanha pelo Facebook, pela rádio. Que Deus nos dê sabedoria e discernimento para conduzir os trabalhos nessa casa de leis. Passo a palavra ao vereador Toninho para que faça a leitura da Bíblia. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, companheiros vereadores, funcionários dessa casa, as pessoas que estão transmitindo essa sessão, a esposa do vereador Polaco, obrigado pela presença, as pessoas que estão nos ouvindo através do rádio e assistindo através do Face. Salmos 91, 93, capítulo 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, e anunciar de manhã a tua benignidade e à noite a tua felicidade. Obrigada, vereador. Com a presença de todos os vereadores, eu declaro aberta essa sessão. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Passa a palavra ao primeiro secretário, o vereador Devanir, para que faça a leitura do pequeno expediente. Bom dia, senhora presidente. Bom dia aos colegas vereadores, às pessoas que nos acompanham através do Face da rádio, esposo do vereador Polaco que se faz aqui presente, e aos funcionários da casa. Projeto de Lei Legislativo 004/2025 dispõe sobre as indenizações destinadas aos parlamentares e dá outras providências. Os vereadores da Câmara Municipal... Pela ordem, presidente. Sim, vereador? Só para que a gente dê um rápido andamento a essa sessão, por a gente ter, né, um evento ainda do meio ambiente, como o projeto vai ser discutido nas comissões, eu gostaria de pedir a dispensa da leitura, que é um projeto do vereador Polaco, um projeto, né, de grande importância para essa casa, então pediria essa dispensa. Coloco em votação o pedido de dispensa da leitura do projeto. Os contrários se manifestam, os favoráveis permanecem como estão. Aprovado a dispensa da leitura do projeto. E vamos estar encaminhando esse projeto de lei legislativo 04 de 2025 para as comissões. Projeto de Lei Legislativo 005/2025. Fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e dá outras providências. O vereador em exercício... Senhor, pela ordem, presidente, se o vereador, sim, vereador tenente também me permite pedir a dispensa dessa leitura, só para a gente dar andamento à nossa sessão, e que eu sei que o projeto vai ser amplamente discutido aí pelas comissões. Coloco em votação o pedido de dispensa da leitura do projeto de lei legislativo 05 de 2025. Os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Só lembrando que achei esses pedidos de dispensa, né, depois, quando ele voltar aqui para o plenário para votação, vai ser lido ele na íntegra, tá bom? E está sendo encaminhado esse projeto 05 de 2025 para as comissões. Ofício 069, Secretaria Municipal de Saúde 2025. Eldorado, 21 de maio de 2025. Ilustríssima Senhora Daiane Gomes Lacerda, prezada Vossa Senhoria, cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste em resposta ao ofício 014/2025, datado de 25 de março do corrente ano, conforme programação do início da gestão, informamos que o ESF Manuel Gomes da Silva já foi contemplado com uma cadeira odontológica nova nesse ano. Permaneça à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Lidiane Priori, Secretária Municipal de Saúde. Ofício 070 da Secretaria Municipal de Saúde, Eldorado, 21 de maio de 2025, a Ilustríssima Senhora Daiane Gomes Lacerda. Prezada Senhora, cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste em resposta ao ofício 012/2025, datado em 25 de março do corrente ano, comunicamos que para a Unidade de Saúde P já foi disponibilizado o profissional de enfermagem Silvia Letícia Perim. Em relação à máquina de lavar roupa, a mesma será adquirida conforme a disposição orçamentária. Permaneça à disposição para quaisquer esclarecimentos. Lidiane Priori, Secretária Municipal de Saúde. Ofício 071 da Secretaria Municipal de Saúde. Eldorado, 21 de maio de 2025. A Ilustríssima Senhora Daiane Gomes Lacerda, prezada Senhora, cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste em resposta ao ofício 065/2025,
datado de 24 de março do corrente ano, conforme ações já programadas desde o início de janeiro. Informamos que no mês de junho haverá uma ação para sensibilização de doação de sangue no nosso município. Permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Lidiane Priori, Secretária Municipal de Saúde. Ofício 072, Secretaria Municipal de Saúde. Eldorado, 21 de maio de 2025. A Ilustríssima Senhora Daiane Gomes Lacerda. Prezada Senhora, cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste, em resposta ao ofício 136/2025, datado de 6 de maio do corrente ano, disponibilizando a escala de todas as unidades, de todas as nossas unidades. Do IP, odontologia de segunda a sexta, das 7 às 11 e das 13 às 17, médico de segunda a quinta, das 7 às 11 e das 13 às 17, e na sexta, das 7 às 11 pela parte curso médico, pela tarde, curso médico. Dr. Fernando Conte, a odontologia de segunda a sexta, das 7 às 11 e das 13 às 17, a parte médica de segunda a quinta, das 7 às 11 e das 13 às 17, na sexta, das 7 às 11, pela parte da tarde, curso médico. O posto Oswaldo Turquino, odontologia, segunda a sexta, das 7 às 11 e das 13 às 17. A parte médica, segunda a sexta, das 7 às 11 e das 13 às 17. Manuel Gomes, odontologia, de segunda a sexta, das 7 às 11 e das 13 às 17. Parte médica, segunda, das 7 às 11, terça, das 13 às 17, quarta, das 7 às 11, quinta, das 13 às 17, sexta, das 7 às 11 e à tarde, curso médico. Assentamento Floresta Branca, odontologia, das 7 às 11, quinta, das 7 às 11, sexta, das 7 às 11. Médico, terça, das 7 às 11, quinta, das 7 às 11. Distrito Morumbi, odontologia, das 13 às 17, quarta, das 13 às 17. Médico, segunda, das 13 às 17, quarta, das 13 às 17. Iniciosamente, Lidiane Priori, Secretária Municipal de Saúde. Ofício 197 do Gabinete. Eldorado, 28 de maio de 2025. A Excelentíssima Senhora Daiane Gomes Lacerda, Vereadora Presidente. Senhora Vereadora, saudando-a cordialmente, venho por meio deste em atenção à indicação 002/2025, que indica a instalação de uma lixeira na curva da entrada da colônia do assentamento Floresta Branca, informar que, de acordo com o Departamento de Meio Ambiente, já foram instaladas e distribuídas lixeiras para todos os lotes do travessão e da colônia. Dessa forma, não há necessidade de implantação de PEV, ponto de entrega voluntária naquele local. Veja-se que a área indicada se trata de uma via pública em entroncamento que não possui espaço adequado para instalação, muito embora seja um local amplo e largo, porém destinado ao trânsito de veículos e pessoas, conforme fotos abaixo. Por todo exposto, tendo-se as lixeiras instaladas, são suficientes para atender às demandas daquela localidade. Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Fabiana Maria Lourenço, Prefeita Municipal. Ofício 199 do Gabinete 2025. Eldorado, 28 de maio de 2025. A Excelentíssima Senhora Daiane Gomes Lacerda, Vereadora Presidente. Senhora Vereadora, saudando-a cordialmente, venho por meio desse em atenção ao ofício 020/2025, que trata da solicitação de informações sobre o projeto de pavimentação asfáltica no distrito do Morumbi. Após consulta ao departamento responsável, informar que o projeto em questão contempla as seguintes ruas: Avenida Itália, Rua Bolívia, Rua Suécia, Rua México, Rua Uruguai, Rua Paraguai, Rua Bélgica, Rua Holanda e Avenida Alemanha. Ocorre que tal projeto já foi enviado à GESUL, conforme anexo, e se encontra pendente de análise e aprovação por esse órgão, de modo que não se pode mensurar uma previsão de execução, visto que depende da aprovação do referido órgão. Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração. Ansiosamente, Fabiana Maria Lourenço, Prefeita Municipal. Ofício 200 do Gabinete 2025, Eldorado, 28 de maio de 2025. A Excelentíssima Senhora Daiane Gomes Lacerda, Vereadora Presidente. Senhora Vereadora, saudando-a cordialmente, venho por meio deste em atenção ao ofício 055/2025, que trata do pedido verbal do vereador Anderson Freitas da Silva, quanto à viabilidade de projeto de lei que conceda isenção de taxa de esgoto e taxa de coleta de lixo às entidades do município, informar que tal solicitação coaduna-se com os objetivos sociais encampados por essa gestão, que visa as melhores práticas administrativas voltadas ao bem-estar social e à melhoria das condições dos cidadãos, inclusive por meio de desoneração fiscal, sabidamente levada em nosso país.
Nesse sentido, trabalharemos junto ao corpo técnico jurídico para buscar implementar as solicitações feitas com vistas ao atendimento conjunto do disposto nas legislações federais de responsabilidade e planejamento fiscal, a exemplo da Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que leciona sobre o tema, indicando a necessidade de estimativa do impacto financeiro e medidas de compensação nos termos do artigo 14 e seguintes. Vejamos breve trecho. O artigo 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária do qual decorra denúncia de receita deverá ser acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes: atender ao disposto da lei de diretrizes orçamentárias e ao pelo menos uma das seguintes condições. Inciso 1. Demonstrar pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, e que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias. Inciso 2. Estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no caput por meio do aumento de receitas proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributos ou contribuição. Parágrafo 1º. A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Portanto, cientes da necessidade de propor medidas de ajuste tributário em favor dessas entidades que tanto abrilhantam o nosso município, mediante o desempenho de suas atividades, informa-se que serão iniciados estudos técnicos para fins de adoção da proposta. Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Fabiana Maria Lourenço, Prefeita Municipal. Ofício 201 do Gabinete 2025. Eldorado, 28 de maio de 2025. A excelentíssima senhora Daiane Gomes Lacerda, vereadora-presidente. Senhora vereadora, saudando-a cordialmente, venho por meio deste em atenção ao ofício 057/2025, que trata do pedido verbal do vereador Anderson Freitas da Silva quanto à aquisição e instalação de braços como luminárias no Jardim das Camélias, informar que tal solicitação coaduna-se com os objetivos sociais encampados por essa gestão, que visa as melhores práticas administrativas voltadas ao bem-estar social e à melhoria das condições dos cidadãos. No entanto, ainda existe análise da viabilidade financeira para executar tal ação. Dessa maneira, não se pode acatar imediatamente tal solicitação. Contudo, reiteramos o compromisso dessa gestão com o desenvolvimento, com o bem-estar da população e agradecemos a colaboração do ilustre vereador na identificação das demandas essenciais da população. Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Fabiana Maria Lourenço, Prefeita Municipal. Ofício 202 do Gabinete 2025. Eldorado, 28 de maio de 2025. Ao excelentíssimo senhor Antônio Jorge dos Santos, vereador. Senhor vereador, saudando cordialmente, venho por meio deste em atenção ao ofício número 071/2025, que trata do cumprimento das emendas impositivas referentes aos exercícios 2022 e 2023, informar que a atual administração tem atuado com seriedade e comprometimento para levantar, organizar e viabilizar a execução das demandas provenientes dos anos anteriores, respeitando os trâmites legais, orçamentários e administrativos. É compromisso dessa gestão dar atenção às emendas parlamentares, compreendendo sua importância para atender às necessidades da população. Sabemos dos desafios acumulados ao longo do tempo e estamos trabalhando com planejamento para que cada uma das ações previstas sejam devidamente analisadas e executadas, conforme as possibilidades técnicas e financeiras. Reforçamos nossa disposição em manter o diálogo transparente com o Legislativo e agradecemos o interesse na fiscalização e acompanhamento das ações públicas. Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Fabiana Maria Lourenço, Prefeita Municipal. Ofício 203 do Gabinete 2025. Eldorado, 28 de maio de 2025. A excelentíssima senhora Daiane Gomes Lacerda, vereadora-presidente. Senhora vereadora, saudando-a cordialmente, venho por meio deste em atenção ao ofício 110/2025, a pedido verbal do vereador Devanir Aparecido Piton, que trata da solicitação de instalação de galerias de águas pluviais na rua Campo Grande, do bairro Jardim Novo Eldorado,
Informar que o referido projeto foi levado ao Governo do Estado, do Mato Grosso do Sul, dentro do programa MS Ativo 2 e será viabilizado por meio dessa parceria. A administração municipal segue empenhada em buscar soluções estruturais que melhorem a qualidade de vida da população e reforça a importância do trabalho conjunto com o Legislativo na construção de avanços para Eldorado. Reiteramos o compromisso dessa gestão com o desenvolvimento, com o bem-estar da população e agradecemos a colaboração do ilustre vereador na identificação das demandas essenciais para a população. Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Fabiana Maria Lourenço, prefeita municipal. Ofício 204 do Gabinete 2025, Eldorado, 28 de maio de 2025. A excelentíssima senhora Daiane Gomes Lacerda, vereadora presidente. Senhora vereadora, saudando-a cordialmente, venho por meio deste, em atenção ao ofício 103 de 2025, que trata o pedido verbal do vereador Cleverson Freitas da Silva, quanto às respostas dos ofícios, informar que os departamentos estão cientes das demandas encaminhadas por essa respeitável Casa de Leis e reiterar o compromisso com a transparência e o bom andamento dos trabalhos administrativos. Cabe esclarecer que, no início da atual gestão, ocorreram mudanças significativas na equipe administrativa, o que exigiu um período de adaptação por parte dos servidores. Esse processo acabou impactando os prazos de resposta de alguns ofícios. No entanto, estamos enviando esforços para regularizar os atendimentos pendentes e para que, daqui em diante, possamos responder com maior agilidade e dentro dos prazos adequados, garantindo o respeito e atenção devida aos pedidos do Poder Legislativo e, por conseguinte, a população que representa. Reforçamos nossa disposição para manter o diálogo aberto e colaborativo, certo de que essa parceria é fundamental para o bom desenvolvimento dos trabalhos em nosso município. Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Fabiana Maria Lourenço, prefeita municipal. Ofício 205 do Gabinete 2025, Eldorado, 28 de maio de 2025. Excelentíssima senhora Daiane Gomes Lacerda, vereadora presidente. Senhora vereadora, saudando-a cordialmente, venho por meio deste, em atenção ao ofício 119 de 2025, de que trata do pedido verbal do vereador Adenir Emílio Pedro, referente ao pedido de levantamento dos servidores que tenha direito ao abono de permanência, bem como daqueles que possuem direito adquirido à aposentadoria, informar que o referido levantamento será realizado pelo Departamento de Recursos Humanos. Entretanto, esclareço que, devido à complexidade da análise e à necessidade de verificação criteriosa dos dados funcionais dos servidores, ainda não é possível estabelecer um prazo determinado para a conclusão do referido trabalho. Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Fabiana Maria Lourenço, prefeita municipal. Ofício 206 do Gabinete 2025, Eldorado, 28 de maio de 2025. Ao excelentíssimo senhor Devaneiro Aparecido Piton, vereador primeiro secretário. Senhor vereador, saudando cordialmente, venho por meio desse, em atenção à indicação 013 de 2025, que indica a inclusão permanente das modalidades da prova de laço e prova de 3 tambores, cavalgada, no calendário oficial das festividades alusivas ao aniversário do município, informar que tal inclusão já está sendo discutida junto ao Departamento de Cultura, com a devida análise de viabilidade financeira, de modo que também precisa de aprovação legislativa. Dessa forma, espera-se que, ao longo do ano, possa ser formalizada a lei pertinente. Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Fabiana Maria Lourenço, prefeita municipal. Ofício 207 do Gabinete, Eldorado, 29 de maio de 2025. Excelentíssima senhora presidente Daiane Gomes Lacerda, presidente da Câmara Municipal de Eldorado. Excelentíssima senhora presidente, cumprimentando-a cordialmente, temos a honra de convidar a Vossa Excelência e os demais vereadores que integram essa respeitável Câmara Municipal para participarem da solenidade de inauguração do Núcleo de Saúde, a realizar-se no dia 3 de junho de 2025, às 8 horas, na Rua Irmã Aristela, 836, Centro. A inauguração desse núcleo representa um passo essencial para o fortalecimento e ampliação dos serviços de saúde de nosso município, contribuindo diretamente para a melhoria no atendimento e na qualidade de vida de nossa população. Na certeza de contarmos com a vossas presenças, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Fabiana Maria Lourenço, prefeita municipal. Eldorado, 29 de maio de 2025. Ofício 023/2025, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Excelentíssima senhora presidente, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
de Eldorado, no uso de suas atribuições legais, tem a honra de convidar essa Casa de Leis para participar da abertura da Semana do Meio Ambiente, que é realizada nesta segunda-feira, dia 2/6, às 8h30, na rodovia 295, saída para o Morumbi. O evento marca o início de uma semana dedicada da conscientização ambiental, com uma programação voltada à educação, preservação e valorização dos recursos naturais do nosso município. Contamos com vossa honrosa presença. Aproveitamos o ensejo para renovar votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Danilo Fluminhan, secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Núcleo de Cooperação Socioambiental. A Itaipu Binacional e a Itaipu Parktec têm a honra de convidar a sua instituição para o encontro do Núcleo de Cooperação Socioambiental Sudoeste, Mato Grosso do Sul. Pauta do encontro: alavancando a mudança, desenvolvimento de agendas transversais, casos inspiradores para a mudança. Dia 4/6, das 8 às 17, no Parque de Exposição João Turquino, BR-163, no quilômetro 38, Eldorado. Junte-se a nós e faça parte dessa mobilização transformadora. Era o que tinha, senhora presidente, para o pequeno expediente. Obrigada, vereador. Passamos o uso da tribuna por ordem de sorteio. Vereador Tenente, o senhor tem até 10 minutos. Bom dia a todos os presentes. Na sexta-feira que passou, vereador Toninho, encerrou-se os prazos para a Justiça Eleitoral fazer a apreciação das prestações de contas da última eleição. Eu estive candidato a vereador, mas eu também estive como contador da campanha do candidato a prefeito José Martins, do candidato a vice-prefeito o Maninho, bem como de todos os candidatos a vereadores do PSD, meu partido, do PSDB, do PL, do União Brasil e também do Solidariedade. Pego a tribuna hoje para agradecer a pessoas especiais que participaram conosco durante praticamente 10 meses. Queria aqui agradecer a pessoa do Chiquita, o Claudimar, agradecer a pessoa do Claudinei, que foi o que mais trabalhou na prestação de contas, agradecer também a colaboração e a amizade do Nilson e do Adilson, agradecer também ao doutor Paulo Junges, advogado, doutor Rodrigo, advogado, doutor Rony Eber, advogado, ao contador Francisco de Campo Grande, ao contador Vanderlei de Dourados, ao pessoal do Advogados e Contadores do União Brasil, e também agradecer ao Zé Roberto Franco, que foi o administrador financeiro da campanha. Agradeço especialmente aos candidatos José Martins e também ao Maninho pela amizade, pela responsabilidade quanto aos documentos durante todo o processo eleitoral. Queria aqui agradecer também, vereador Nene, pela ajuda que o senhor nos deu durante a campanha, por ter colocado à nossa disposição também o pessoal do União Brasil, certo? Que muito colaborou, principalmente no início, quando a gente estava começando. Queria dizer a vocês também que contadores foi cobrado R$30 mil para a prestação de contas da campanha e os advogados 50 mil. E geralmente quem combina o preço dos contadores sou eu e geralmente quem combina os preços dos advogados, Dr. Rony Eber e Dr. Paulo. E aí nós combinamos também, conversando esse final de semana, que para uma nova campanha, se a gente for pegar, vamos cobrar R$120 mil em razão de ser 10 meses.
certo? E, assim, conversando com os colegas também lá, que fizeram a prestação de contas da prefeita eleita Fabiana, da vice-prefeita Simone e seus vereadores, não sei quanto foi o valor, certo? Mas disseram que não ficou muito longe disso, não sei quanto que foi. Aqui, ao longo do processo, nós tivemos, na campanha do Zé Martins, ela não foi aprovada no primeiro momento, porque nós deixamos de enviar 2 escrituras, vereador Toninho. Então, logo a gente enviou as 2 escrituras, que foi a alocação do CISPIMEL e a alocação do comitê. Já foi aprovada a prestação de contas do vereador José Martins. Com bastante facilidade, foi aprovado as prestações de contas de todos os candidatos a vereadores eleitos que estavam com a gente, bem como dos suplentes, que lá na época nós pegamos o diploma lá no cartório eleitoral. Então, aqui fica meu agradecimento em nome de todos, certo? A família Martins por ter confiado a nós a prestação de contas de toda a campanha. Gostaria aqui também de parabenizar, em especial, o diretor de esporte, Henrique. Ontem nós estivemos em Naviraí, onde que, depois de 21 edições, vereador Devanir, nós conseguimos ganhar o jogo e se classificar. E aqui da casa participaram 4 pessoas. No caso, participou jogando o vereador Osmir, o servidor Osmir e o vereador Polaco. Eu estava lá ajudando e ficou na edição dos vídeos o Jean, né, vereador Polaco? Uhum. E engraçado que ele fica na edição dos vídeos, dá para ver as risadas dele também, eu não sei porquê, o que acontece sobre isso. Agradecer à prefeita Fabiana por ter disponibilizado todas as condições para a gente estar lá. Esteve presente lá no dia de ontem, a prefeita de Jataí, representando o presidente da Soma Sul, o prefeito Tales, também o prefeito Sacuno de Naviraí. Primeiro jogo ganhamos de 1-0 de Guatemi, segundo jogo empatamos com Naviraí por 3-3 e depois ganhamos nos pênaltis. Classificou em primeiro lugar Jataí, segundo lugar Eldorado e em terceiro lugar Naviraí. Aí tem vários jogadores que já estão dizendo que vão fazer preparo físico, porque agora em agosto a gente vai ter uma nova edição. Então, na tribuna de hoje, para agradecer ao pessoal que participou da Copa Soma Sul e também a todos os colegas que participaram da prestação de contas da campanha do Zé Martins e do Maninho, bem como de todos os vereadores da coligação. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Vereador Nene, o senhor tem até 10 minutos. Bom dia, mesa diretora, senhores vereadores, funcionários dessa casa. Em nome aqui do meu amigo Giba, cumprimentar todos os presentes. Cunhada Suelen e o Jorge Vieira. Também quero fazer aqui os meus agradecimentos, em nome do Claudinei, a toda a equipe, Dr. Rony, o Chiquita, o Tenente, que trabalharam incansavelmente aí para que essa prestação de contas viesse com êxito. Então, parabenizar em nome de vocês a todos aqueles que estiveram empenhados aí no decorrer da campanha. Às vezes acha a campanha é só aqueles 30, 40 dias ali, não. Aí eu tenho toda uma equipe por trás, que batalha para que a gente consiga estar aqui representando o povo, que a nossa prestação de contas tivesse aí 100% confirmada pela Justiça Eleitoral. Também quero agradecer aqui a presidente por ter autorizado a minha ida ao 3º seminário da primeira infância, no programa estratégico, no planejamento estratégico. Agradecer aí a
acredito que vai vir um bom conteúdo aqui para essa casa estar analisando desse planejamento. E que bom que tenhamos esse planejamento, né? É através desse planejamento que o futuro, que cresce o futuro aí da população, que é as nossas crianças. E também, graças a esse planejamento, nós não temos professores que agridem as crianças também em sala de aula. Então, queria deixar aí o meu agradecimento, né, por ter autorizado essa minha ida. Eu estava junto com a vice-prefeita Simone, também o secretário de Educação Oséias e outros servidores que compõem a pasta. Também queria que encaminhasse um ofício, Vera. Na final da semana, foi concluído já toda a troca da iluminação do bairro Jardim das Camélias. Apesar que veio o ofício, acho que o ofício já datado há bastante dias, mas já foi concluído toda a troca da iluminação. Então, eu gostaria que encaminhasse um ofício ao Terto e ao seu assessor lá, seu colaborador que trabalha junto com ele, Wesley. Isso, para o Wesley, em nome dos dois, fizeram toda a troca da luminária lá do bairro. O bairro estava bastante escuro, que eram essas lâmpadas bulbos, essas lâmpadas comuns, e conseguimos aí trocar, né, por refletores de LED. E também dizer ao pessoal do bairro que não somente eu, como todos os demais vereadores, a prefeita, estamos empenhados, né, na negociação para a abertura daquela rua. Flávio Derzi, que dá até nos fundos lá dos Camélias, e também da Bracol. Então, estamos em constante conversa, né, com o proprietário da área, e eu acredito que em breve a gente terá boas notícias aí sobre aquela abertura da rua. Também no sábado teve o dia D da vacinação da influenza, né, da vacinação da gripe, que a gente às vezes fala influenza e pessoas podem confundir, mas foi a vacinação da gripe. Tomei também essa vacina, nunca havia tomado, tomei neste sábado. Estou bem, graças a Deus. Porque às vezes o pessoal tinha uma que tomava mas ficava muito ruim depois, né? Não, graças a Deus eu fiquei tranquilo. Também, Vera, que parabenize essa ação, né, do pessoal da saúde. O pessoal ficou até às 15 horas, almoçaram ali, né, a secretária levou uma marmita para o pessoal. Então, eles trabalharam, começou debaixo de chuva, depois, né, o tempo ficou bom e teve uma boa presença do público. Também informar ao presidente aqui, tenente da Comissão de Saúde, né, que chegou até em minhas mãos ali, a prestação de contas da Fundação de Saúde. O quanto antes a gente agora, né, a gente se reunir para estar analisando junto essas contas, né, também os demais colegas que não fazem parte também quiserem apreciar, para que depois a gente possa convidar, né, o pessoal para a gente tirar algumas dúvidas e ter alguns esclarecimentos sobre essa prestação de contas da Fundação de Saúde. Também, por último e não menos importante, eu acho que um dos mais importantes, estivemos acompanhando a prefeita, a Fabiana, a vice Simone e os demais vereadores, na ausência só do vereador Tenente, que estava com... já tinha acabado atestado, mas ainda está se recuperando de uma cirurgia. Então, estivemos lá representando a todos, né, foi falado o nome do vereador Tenente lá também. O presidente anunciou, né, o motivo que ele não estava presente. E saí de lá muito satisfeito. Agradeci aqui aos deputados que estavam lá presentes, deputada Amara Caseiro, deputado Coronel Davi, o deputado Pedro Pedrocian, o deputado Londres Machado e também o deputado Caravina. Todos esses fazendo parte lá da bancada do governo do estado, a qual, juntamente, né, com a deputada Amara, que foi a que falou em nome dos demais, né, que conseguimos aí muitos recursos, né, para a cidade. Vamos deixar aí a prefeita fazer o anúncio de todos os recursos, mas um deles que já está para ser executado, só aguardando a licença ambiental, que é o asfalto lá dentro do distrito do Morumbi. São 4.831.721 reais de investimento que vão sair, já tem as ruas demarcadas. Então, dizer ao pessoal do distrito do Morumbi que esse projeto só depende agora da licença ambiental, a qual os nossos engenheiros aqui do município já estão buscando a liberação, e então, quanto antes,
pela palavra do governador, já vai estar sendo executada essa obra. Era o que eu tinha para hoje. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Hoje não temos leitura na ordem do dia. Passamos a palavra para as explicações pessoais. Por ordem de sorteio, o vereador Devanir. Bom dia aos presentes que acompanham a nossa sessão nessa manhã. A minha pauta aqui era falar um pouquinho dessa visita também ao governador, vereador Nene, mas de uma forma bem ampla o senhor já explanou um pouquinho e dizer que lá, né, nessa visita, foram levadas as demandas do nosso município e as prioridades, né? Então, só destacando que todas as ações que o governo vai implantar aqui no nosso município, o legislativo tem essa parceria junto com o executivo, porque o governador, ele é um governador municipalista, aonde ouve quem está na ponta, e justo que seja, porque nós, que vereadores que estamos no dia a dia aí, sabemos as necessidades da população. Então, lá foram elencadas o conjunto Carlos Prado e Tropical, que já era uma demanda do MS Ativo 1, nós relembramos o governador sobre isso, ele falou que vai estar colocando essa prioridade aí para estar atendendo, acho que de repente esse ano ainda, né? Nós tivemos lá também o anúncio daquela rua Campo Grande, que foi uma pontuado como uma prioridade para ser feito, sabemos do problema que existe naquela rua lá no Jardim Novo Eldorado, e também foi colocado algumas ruas lá do bairro Cerâmica. Tínhamos vários outros projetos, né, mas a gente tinha um limite de orçamento para pedir, né, pedimos, né, e assim, isso se tornou em torno de mais ou menos 20 milhões, a qual o município vai estar sendo contemplado. Então, nos resta agradecer o executivo que sentou com a gente para definir, né, e só explanando aqui, quando as pessoas falam assim, mas o que estão fazendo? Nós estamos fazendo, junto com o executivo, sentando, vendo as prioridades da cidade e correndo atrás, então, de recursos para que isso aconteça. Era só o que eu tinha para hoje, senhor presidente. A todos uma excelente semana e um bom dia. Obrigada, vereador. Vereador Tenente? Vereadora Ângela? Vereador Valdeir? O senhor tem até 5 minutos. Bom dia a todos. Os presentes aqui, o Giba, o Jorge Vieira, né, que é a esposa do nosso vereador polaco, né, e todos os servidores e todos os vereadores aqui presentes. Eu também queria, né, dar os parabéns, né, pela prefeita ter levado esses projetos, né, lá para o governador, e os projetos dela foi bem aceito lá, né, todos elogiaram. Então, assim, tá de parabéns a nossa prefeita Fabiana pela iniciativa, né, começando o mandato, que essa iniciativa de melhoria para nossa cidade. E o governador foi bem, né, atendeu nós muito bem, né, e fomos aí, né, ele passou para a gente falando que vai, né, fazer de tudo para cumprir, né, esses compromissos. Isso é muito bom para a nossa cidade de Eldorado. E também aqui eu gostaria de esclarecer, né, umas polêmicas que tem aí né, sobre aquela área ali do que foi, né, passado pela prefeitura, e tem muitas informações que não está certa. Então eu gostaria aqui de esclarecer, porque muitas vezes a gente, como vereador, viu, tenente, leva paulada aí, o prefeito, e às vezes as pessoas publicam coisas que não sabem o que está acontecendo. Ali eu sou vizinho daquela pessoa lá, ele usufrui daquela área lá, já morou lá muito tempos atrás, e agora não mora mais, então ele tem a casa própria, né? Inclusive, se alguém quiser saber melhor, pode me procurar, que eu levo na casa dele, né? Ele tem praticamente um quarteirão que mora a mãe dele, tem uma casa boa, ele é um menino bom, trabalhador, trabalha, né? Já trabalhou na Granja Rocedo, já trabalhou nas empresas aqui de Eldorado, inclusive acho que trabalha ainda, né? Levanta cedo, cumpre seus compromissos, trabalha, mas tem muitas conversas que não está certo. Eu acho que antes das pessoas publicar as coisas, eles têm que saber o que está acontecendo. Ele faz muito tempo que ele não mora lá, né? Aquela área, ele tem lá suas vaquinhas, tem seus porcos,
Inclusive, assim, eu acho que a vigilância sanitária tinha que dar uma passada lá, né, que as criação lá não é uma criação que está bem cuidada, né, principalmente os porcos, a gente, né, eu sempre passo por lá, que eu sou vizinho, eu acompanho. Então, assim, eu acho que as pessoas que falam as coisas têm que primeiro saber, né? Não adianta ficar crucificando prefeitos, vereadores, pelo que está acontecendo lá, que não é verdade. Se tinha alguma família lá, estava sabendo a situação, mas ele não resistia naquela propriedade. Faz muito tempo que ele não mora lá, ele tem as suas correrias, né? E, então, é isso que eu queria deixar bem esclarecido aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar, que eu levo na casa dele e mora onde ele mora, né? Faz muito tempo que ele mora lá. Então, assim, foi falado muita conversa que não é verdade. Só queria aqui, né, dizer isso. Né? Não estou defendendo ninguém. Se teve alguma coisa errada lá, se descobrir a casa que estava lá, eu não estou aqui para defender o que é errado, não. Né? Se tiver alguma coisa errada, quem fez alguma coisa errada é que tem que pagar pelos seus erros. Mas também não adianta querer crucificar os outros sem saber o que está acontecendo. Meu muito obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Toninho, o senhor tem até 5 minutos. Novamente, bom dia, companheiros vereadores, pessoas aqui presentes, funcionários da casa, ouvintes do rádio, pessoas que estão nos assistindo através do Face. Foi dito aqui sobre a nossa ida a Campo Grande, né? Foi bem explanado pelos vereadores, o vereador Nene, o vereador Devanir, já explanou um pouco dessa ida nossa lá, sobre os recursos para os nossos bairros, né? Então, eu tinha anotado aqui sobre os bairros, mas já foi dito pelos companheiros vereadores, eu não vou citar novamente, mas só agradecer o nosso governador do estado, que sempre quando nós precisamos de recursos, a gente vai até ele, através dos nossos deputados, né, que não podemos esquecer, né, vereador Devanir, que nós temos os nossos deputados que sempre está presente no momento para ajudar que a gente consiga mais recurso, que bate em cima para ajudar nós. Em nome da nossa deputada Mara Caseiro, eu quero assim agradecer a todos os deputados que esteve presente, que foi dito aqui pelo vereador Nene, o secretariado do governo que esteve presente, que ajudaram muito, né, nos momentos lá que foi dito sobre os recursos. Até assim, eu falar a verdade para você, eu me emocionei muito no momento. Eu acho que as pessoas viram, eu me emocionei muito, eu fiquei muito contente, como tenho certeza que cada vereador dessa casa que esteve presente, o vereador Tenente não pôde estar presente, né, que já foi dito também, mas eu tenho certeza, vereador Tenente, que você ficou contente que nem nós, muito contente, né? E mais contente ainda, vereador Devanir, vai ficar a nossa população. Pode ter certeza, quando vê esses bairros aí todo asfaltado, né? Essas ruas aí que está um caos, a gente veja ruas aí quando chove muito, a dificuldade que dá para se andar nessas ruas. Então, assim, eu não vou citar o nome dos bairros, porque já foi dito pelos vereadores companheiros, né? Eu só tenho que agradecer. E não podemos deixar de agradecer o governador novamente. Obrigado, governador, pela ajuda do nosso município e pela ajuda que o senhor está ajudando o nosso estado. Temos certeza, como foi dito aqui pelos vereadores, que nós vamos conseguir muito mais recursos ainda, além desse que ele liberou, que até o ano que vem ele quer esses bairros, essas ruas todas já pronto, todo asfaltado. E se Deus abençoar, e nós vamos estar junto, correndo atrás de mais recursos com essa Casa de Leis, com os nossos deputados. Obrigado a todos, um ótimo dia, uma ótima semana. Obrigada, vereador. Só também, né, agradecer o governador Eduardo Riedel, os deputados estaduais presentes, né, como foi dito pelo vereador Nene, a deputada Mara Caseiro, o deputado Caravina, deputado Pedro Pedrocian, deputado Londres Machado, tinha mais algum? Que estavam presentes nessa reunião, né? A fala da deputada Mara Caseiro foi bem certeira, bem argumentativa, né, para o governador liberar esses 20 milhões de reais para a gente. Numa pequena fala com a deputada antes da reunião, ela tinha falado que que os municípios, com essa quantidade de habitação, de população que temos, né, em torno de Eldorado aqui, era de 7 a 12 milhões, e nós conseguimos aí 20 milhões de reais
com o governador para a estrutura do nosso município. Então, agradecer o governador, né, por estar olhando por Eldorado, e essa é a nossa função, sempre estar correndo atrás, junto com o executivo, né, buscando melhoria para a nossa cidade. É o que tínhamos para hoje, que Deus abençoe nossa semana. Só lembrando, que semana que vem, segunda-feira, não haverá sessão, pois nós temos um compromisso em Campo Grande, no Tribunal de Justiça, onde o coordenador convida a gente para estar falando sobre os municípios de fronteira. Então, os colegas vereadores aí vamos estar presentes em Campo Grande, e a nossa sessão será terça-feira, às 8 horas. Era isso, que Deus abençoe a nossa semana. Eu declaro encerrada essa sessão.